Olá, senhores, professor Augusto Vieira, vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Agora, a gente dá um salto e chegamos aos direitos e às garantias fundamentais. Um conteúdo frequente, corriqueiro, na verdade, olhar para os direitos e as garantias fundamentais é constatar a existência de uma cadeira cativa nas questões de concursos públicos. Veja, a nossa pretensão é olhar para esse conteúdo e, é claro, pensar aquilo que é tendencioso. É uma matéria vasta, uma matéria que nós poderíamos passar 6 meses tratando. Aqui a pretensão não é exortar, exaltar questões que são curiosas sobre os direitos e garantias fundamentais, mas sim aquilo que é tendencioso, aquilo que é recorrente para vocês. E naquilo que é recorrente, trabalhar o conteúdo conforme a tendência, exatamente nos meandros, nos detalhes que exigem a preparação do candidato para que eles não incorram em erro. Sendo assim, definidas as nossas balizas sobre esse conteúdo, a gente começa com noções introdutórias sobre esse assunto. Quando a gente introduz essas informações preliminares, a gente intitula essa parte inicial de teoria geral dos direitos fundamentais. Quando a gente fala em teoria geral, eu só preciso que vocês entendam que a pretensão não é exaurir a teoria geral que nós temos nas obras literárias, nas referências acadêmicas. Aqui a pretensão não é falar sobre tudo aquilo que naturalmente em uma cadeira de direito constitucional, na graduação, a gente tem a oportunidade de trabalhar. Eu preciso trabalhar aquilo que é tendencioso para você. Aquilo que vai instrumentalizar o aluno preparado a entender, raciocinar e responder de forma segura e adequada as questões de prova. A primeira coisa que a gente precisa entender é algo que o examinador ele exige do candidato. E ele começa a perceber que o candidato ele não tem essa visão. O candidato muitas vezes tem uma falha introdutória, uma falha inaugural. Ele tem uma deficiência preliminar, qual seja, a de não entender a forma como a Constituição organizou os direitos e as garantias fundamentais. Então, o primeiro tópico a ser trabalhado é exatamente a organização dos direitos, me permita abreviar aqui, dos direitos fundamentais. Quando a gente fala sobre a organização dos direitos e das garantias fundamentais na Constituição da República, é importante que preliminarmente vocês consigam observar que nós vamos ter aqui uma relação de gênero e espécie. Vocês bem sabem, pelos encontros anteriores, que a Constituição, quando arquitetada, quando estruturada, ela foi repartida e fracionada em títulos. Nós temos o primeiro título, que corresponde dos princípios fundamentais. Nós temos o título 2 e nós temos o título 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Qual a oportunidade nós tivemos nos encontros anteriores? De falar do título 1 e de falar do título 3. Falamos dos princípios fundamentais e falamos da organização político do Estado, ou simplesmente organização do Estado. Agora, a gente fala da segunda parte, do título 2. A gente fala agora dos chamados direitos, olha isso aqui, gente, e garantias fundamentais. Primeiro, os direitos e as garantias fundamentais correspondem exatamente ao título 2 de quem, Augusto? Da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. O detalhe é que esse título 2 ele corresponde aos artigos 5º ao artigo 17. E aí nós precisamos compreender que os direitos e as garantias constituem gênero, do qual nós temos 5 espécies. E quais são as espécies que integram esses direitos e garantias fundamentais? Vamos lá. Primeiro, nós vamos ter os chamados direitos
e deveres individuais e coletivos. Na sequência, nós temos os chamados direitos sociais. Temos ainda direitos acerca da aquisição, do gozo, inclusive regras sobre perda de nacionalidade. Temos ainda os direitos políticos. E, por fim, o constituinte originário achou por bem separar as regras sobre instituição, funcionamento e extinção das agremiações partidárias. Quais sejam, Augusto? Os partidos políticos. O que eu preciso aqui? Primeiro, localizar cada uma dessas espécies dos direitos e das garantias fundamentais. Vamos lá? Quando se fala em direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos o artigo 5º da Constituição. Já os direitos sociais, eles são iniciados no artigo 6º e se estendem até o artigo 11. A nacionalidade será regulamentada especialmente no artigo 12, mas, por uma questão de organização, nós colocamos também o artigo 13. E os direitos políticos, Augusto? Os direitos políticos aqui, ó, artigo 14 ao artigo 16. E os partidos políticos encerram o título dos direitos e das garantias fundamentais, no seu artigo 17. É muito importante que vocês compreendam isso. Que, quando se fala em direitos fundamentais, nós temos aqui, gente, um título composto por capítulos. Então, os direitos e as garantias, os direitos e deveres individuais e coletivos correspondem, olha isso aqui, ó, ao capítulo 1. Já os direitos sociais correspondem ao capítulo 2. Nacionalidade, Augusto, capítulo 3. Augusto, direitos políticos, capítulo 4. E, por fim, os partidos políticos anunciam o capítulo 5. É comum enunciados cada vez mais deixarem para trás aquilo que tradicionalmente o candidato introdutório, o candidato mediano, ele se prepara. E ele se prepara para enunciados que basicamente trazem a seguinte assertiva: acerca dos direitos narrados, anunciados no artigo 5º, é correto afirmar. Gente, esqueçam. Essa antiga questão que não existe mais. Se vocês pegarem questões de 10 anos atrás, tudo bem, vocês encontram. Mas, por favor, não estudem por questões de 10 anos atrás. Os senhores estavam estudando, primeiro, provavelmente por questões desatualizadas, não só no conteúdo, que certamente a legislação de 10 anos para cá já foi atualizada inúmeras vezes. Mas vocês estão estudando por questões que não mais representam as tendências atuais, presentes das questões de prova. E aí não basta você ter vontade, é necessário você ter vontade de estudar e saber estudar. Estudar errado é o primeiro pecado que um candidato, ainda que disciplinado, tenha. O que eu espero hoje? Você espera anunciados dizendo assim: segundo dispõe o título 2 em seu capítulo 2 da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar acerca das normas ali regulamentadas? Você fala assim: não sei por onde começou e nem por onde terminou a pergunta. Porque eu não sei qual é o título 2, nem mesmo dentro do título 2, qual direito corresponde, qual regra corresponde ao capítulo 2. Pois bem, você só sabe isso a partir do momento que você entende a organização desses direitos fundamentais. A organização onde, na estrutura normativa da Constituição,
Creiam, os senhores serão capazes de resolver muitas questões futuras pelo simples fato de compreender a topografia, de compreender a organização normativa dessa matéria dentro da Constituição. Isso parece a noção mais básica que um candidato tem. Não desdenhem dessa noção. Isso vai auxiliar. Algumas vezes, ao responder questões, eu vejo que vocês são dotados de conteúdo, mas muitas vezes esbarram em dificuldade que impedem a assertiva, que impedem gabaritar a questão pelo simples fato de ter uma deficiência acerca dessa organização. Falta ao candidato visão panorâmica, falta ao candidato sair um pouco da matéria e olhar de cima para baixo para dominar todo o conteúdo e saber onde ele começa e onde ele termina, e saber onde cada uma das coisas estão. Não basta saber que existe algo no armário da sua cozinha. É necessário que você saiba qual a prateleira que esteja aquilo que você procura, porque você vai demorar tempo. Você vai gastar tempo que você não tem. Então, gente, tenham, por favor, essa noção. Augusto, depois que a gente fala sobre essa organização, a gente precisa compreender o que ainda sobre esses direitos e garantias fundamentais. É necessário que a gente compreenda a distinção, ou seja, a diferença entre os direitos fundamentais das chamadas garantias fundamentais. O que difere uma coisa da outra? Na verdade, os direitos e as garantias integram o título que vai do artigo 5º ao 17. Mas existe alguma diferença jurídica entre esses dois institutos? Sim. Os direitos fundamentais, e aí eu não estou nem um pouco preocupado, gente, em ser técnico e, na verdade, definir de forma acadêmica esses dois institutos. Eu quero prepará-los e permitir que vocês tenham condições de entender e serem capazes de responder uma questão de prova. Um direito... Hã? Olha que legal. Na verdade, a gente entende que os direitos se diferem das garantias fundamentais pela sua natureza, pela sua destinação. Os direitos são conteúdo. Os direitos têm uma natureza de propriedade, de bens do próprio indivíduo. Aí você fala assim, lindo. Eu até vou anotar o que você está dizendo, eu só queria entender. Então vamos para o passo que mais importa, que vai inclusive ditar o ritmo dos nossos encontros. Gente, direito possui uma natureza declaratória. Augusto, e as garantias? Possuem natureza assecuratória. Me explica? Os direitos fundamentais, eles são anunciados textualmente na Constituição, mas não se encontram apenas tão somente na Constituição. É possível encontrarmos direitos fora da norma constitucional, em normas infraconstitucionais. Mas o que me importa? O direito, na verdade, ele tem uma pretensão preliminar. Ele existe para declarar a que você tem direito. O direito fundamental diz qual é o conteúdo do seu direito. O direito fundamental anuncia o seu direito. Ele constitui o seu direito, ele assegura liberdades, ele vai permitir que o indivíduo passe a ser titular de direitos das mais diversas naturezas e espécies. Por sua vez, as garantias fundamentais não têm a natureza de declarar nada. As garantias fundamentais não têm a pretensão de dizer qual é o seu direito. O seu direito, presumidamente, já existe. As garantias vêm em seguida. As garantias vêm logo depois do direito já existir, de ser anunciados, de ser instituídos pelas normas. As garantias têm a natureza, a pretensão, a razão de assegurar, de proteger, de garantir os direitos que já o quê? Existem. É como se a gente olhasse para os direitos e para as garantias e percebesse:
que os direitos têm natureza principal, já as garantias natureza acessória, a gente pode tentar fazer essa alusão, essa comparação, de modo a dizer que não há razão de uma garantia existir sem que antes exista um direito. Dá para a gente exemplificar isso, Augusto? Dá, de uma maneira clássica, e de forma a prepará-los para as questões que exigem esse nível de conhecimento. Quando a gente olha a exemplo do artigo 5º, no seu inciso 15, de quem, Augusto? Da Constituição da República de 88, a dicção desse inciso diz exatamente assim: é livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa, em tempos de paz, aliás, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair. Estamos falando de quem, gente? Liberdade de locomoção. É o famoso direito de ir, direito de vir e direito de permanecer. Observe que o inciso 15 do artigo 5º está anunciando o conteúdo de uma liberdade, o conteúdo de um direito, o direito à locomoção dentro do perímetro territorial brasileiro. Em tempos de paz, nos termos da lei, você pode ir, vir e permanecer. Está sendo, portanto, instituído, declarado, anunciado o conteúdo do seu direito, que é fundamental a uma existência digna. No entanto, se esse direito eventualmente for violado, seja por ilegalidade ou abuso de poder, surge um mecanismo, um instrumento normativo, jurídico, que não tem a pretensão, gente, simplesmente declarar o direito à liberdade, porque ele já existe, porque ele anteriormente já foi declarado. A função dessa garantia é assegurar que o direito seja usado, gozado, usufruído. E que, se eventualmente violado, seja imediatamente restituído. E aí, eu falo agora de um outro mecanismo previsto onde? Na própria Constituição da República, ainda no artigo 5º. Mas quando versa sobre os chamados remédios constitucionais. Lá dos incisos 68 ao 73. E aí a gente tem aqui, não a liberdade de locomoção, o direito de locomoção, mas nós temos uma ação chamada habeas corpus. O habeas corpus, ele é definido como uma ação que protege a liberdade de locomoção contra lesão ou ameaça de lesão. Então, esse habeas corpus, ele não tem a pretensão de declarar direito. O habeas corpus, ele tem a pretensão de proteger, de assegurar, de garantir o exercício da locomoção. Sempre que essa locomoção já tenha sido lesada, violada ou estiver na iminência, na ameaça de lesão. Então, observem, gente, que nós temos, de fato, uma relação de intimidade e proximidade entre o Instituto de Direitos e o Instituto Jurídico de Garantias. Mas observe que são ferramentas e realidades distintas. Enquanto essa declara e constitui direito, aquela protege, aquela assegura. Aquela existe para viabilizar o gozo, a fruição e o uso do direito fundamental. Então, espero que tenha ficado claro a relação entre direitos e garantias, e é claro, existem inúmeras outras circunstâncias. O que eu não quero que vocês tenham em si agora, a sensação de que as garantias fundamentais se limitam aos remédios constitucionais, não. Eu não posso dizer, gente, que remédios constitucionais são sinônimos de garantias fundamentais, ou o contrário. E por quê? Porque as garantias são mecanismos, são ferramentas, são instrumentos das mais variadas ordens. Um exemplo clássico, que certamente daqui a pouco a gente terá a oportunidade de destrinchar. A Constituição, na própria dicção do artigo 5º, vai assegurar intimidade, declarar o direito à privacidade. E aí no inciso 11 do mesmo artigo 5º, se diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ou seja, está-se aqui criando algo ao indivíduo. A inviolabilidade do domicílio. Que é absoluta? A gente vai aprender que não. É possível violação em 4 situações, mesmo a contragosto, mesmo sem a ordem, o consentimento do morador. Em caso de flagrante, desastre, socorro e por ordem judicial. Não vou entrar nos detalhes, porque não é agora que eu preciso disso.
que eu quero que vocês entendam, é que quando a Constituição instituiu a inviolabilidade do domicílio, na verdade, esse inciso do artigo 5º, ele não está instituindo um direito à intimidade, nem um direito à privacidade, nem muito menos à propriedade. O que ele está fazendo é criando um mecanismo que garanta, que assegure que no seu domicílio, onde você certamente exerce a sua mais profunda intimidade, e onde você goza da sua mais profunda privacidade, lá só adentrará quem você consentir. Então, a inviolabilidade do domicílio, gente, é uma garantia fundamental. Uma garantia ao gozo, ao exercício da intimidade e da privacidade. E veja que essa inviolabilidade ela não vem sobre a roupagem de remédio constitucional, de ação constitucional, mas isso não significa que ela não tenha a natureza de garantia fundamental. Então, reiterando, as garantias fundamentais não se limitam aos remédios constitucionais, gente. Ficou bem claro? As garantias fundamentais são inúmeras ferramentas que existem no texto constitucional, que têm essa natureza, a pretensão no seu bojo de assegurar direitos já declarados constitucionalmente. Bem claro isso. Augusto, entendi essa diferença entre direitos e garantias, só que eu preciso ir além. E perceber uma outra coisa. Qual é a abrangência desses direitos e dessas garantias fundamentais? Vamos anotar aqui, ó. A gente precisa falar sobre a abrangência. De quem? Dos direitos e, vou abreviar, tá, gente? Das garantias. O D ponto significa direitos e garantias fundamentais. A doutrina e as questões de prova emprestam o caput do artigo 5º para anunciar quem são os destinatários. Quando se diz abrangência, o que as questões de prova exigem de você é que você conheça a quem abrange, a quem será destinado esses direitos. É como se você pudesse aqui, simplesmente, a título de compreensão, de associação, e é claro, uma anotação que vai ajudá-los em estudos futuros, colocar assim, ó, quem são os destinatários dos direitos e das garantias fundamentais. A resposta a essa abrangência, ela é encontrada no caput do artigo 5º, que diz exatamente assim, vale a pena você ter ao lado. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, asseguradas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, a Constituição diz que esses direitos e essas garantias são destinados, aos brasileiros. E é claro que quando se diz brasileiros aqui, Augusto, eu vou anotar quais brasileiros, todos, sejam eles natos ou naturalizados. Anotem isso, faça anotação, peque sempre pelo excesso, nunca pela ausência. É muito provável que você entenda isso agora, mas daqui a 3 semanas, quando você volta às anotações, talvez você não vai se lembrar desse detalhe. Além desses brasileiros, quem igualmente a Constituição rotula e assegura como destinatário? Os estrangeiros. Só que aqui uma dificuldade, aqui um aparente problema. Os estrangeiros residentes. Onde? No país. Quando se fala nesses estrangeiros residentes no país, surge, é claro, de forma flagrante aos nossos olhos, um questionamento. Augusto, e os estrangeiros que estão de passagem? E aqueles estrangeiros que estão temporariamente no Brasil, não com ânimo de residir, mas com ânimos, talvez, de conhecer as paisagens, as belezas naturais. O Brasil é um país de dimensão continental, portanto, tem como uma das atividades econômicas o turismo. Consequentemente, o Brasil vai receber estrangeiros que estão sob nossa jurisdição, sob a tutela brasileira, sem o caráter ou ânimo de residência. E esses que aqui estão? A eles não serão assegurados vida, dignidade, proteção, privacidade, locomoção? A eles não serão assegurado direito de propriedade? Inviolabilidade do seu próprio ser? Seria absurdo se a gente acreditasse que isso fosse verdade. Portanto,
O Supremo Tribunal Federal, desde o início da década de 90, e a doutrina já é pacífica acerca da expansão da abrangência dos direitos e das garantias fundamentais. Então, a abrangência desses direitos anunciados na Constituição tem um caráter expansivo, uma abrangência expansiva para quem, Augusto? Para também os estrangeiros de passagem. Pelo país. Quem mais, Augusto? Temos ainda aqueles que não possuem nenhuma nacionalidade. Veja que o brasileiro ele tem com o Brasil um vínculo de nacionalidade, de ordem política e jurídica. Um estrangeiro não tem a nacionalidade com o Brasil, mas ele possui uma outra nacionalidade, com outro estado estrangeiro. Mas tem aquele, gente, que infelizmente não possui nacionalidade nem com o Brasil, nem com qualquer outro estado soberano. A eles, nós atribuímos a condição de apátrida ou heimatlos. O apátrida, por não ter nacionalidade, ele deixa de ser ser humano? Não. Ele continua com status de ser? Sim. Pela ausência de nacionalidade, nós somos liberados e autorizados a não tratá-lo com dignidade? É certo que a sua resposta é por óbvio que não. Ainda que sem nacionalidade, a dignidade não é esvaziada no seu ser. Consequentemente, a esses apátridas também serão assegurados esses direitos. Claro que conforme a sua condição. Então, nós temos aqui os apátridas. E, por fim, o Supremo Tribunal Federal, gente, já entendeu que também são destinatários desses direitos pessoas que não são naturais. Pessoas que são fruto da ficção jurídica, da criação jurídica do homem. Pessoas jurídicas. E é bom vocês se lembrarem que aqui a gente vai incluir, inclusive, pessoas jurídicas de direito. Então, me permitam abreviar aqui, ó. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas também de direito privado. O que eu preciso anotar sobre essas coisas, Augusto? Se a gente observar, nós somos capazes de perceber que houve aqui uma proposital troca de pincel para simbolizar exatamente essa diferença. De modo que, ao passarmos essa linha tracejada, nós vamos perceber que esses dois primeiros destinatários são destinatários previstos textualmente onde? Na Constituição da República. Augusto, e esses outros três destinatários? Esses são frutos do entendimento do Supremo Tribunal Federal e, é claro, de posicionamentos sedimentados na própria doutrina. Aí é certo que a sua pergunta agora vai ser a seguinte: Augusto, como é que eu respondo isso em prova? Você responde da forma como é perguntado. Se o enunciado da questão afirmar que são destinatários dos direitos e garantias fundamentais expressamente previstos na Constituição, você vai responder conforme esses dois primeiros destinatários previstos textualmente na Constituição. Agora, é claro, se a questão ela é abrangente, se a questão está convidando o candidato a entender e interpretar os destinatários conforme doutrina sã e a jurisprudência atual, óbvio que você vai incluir esses outros destinatários. Bom, essa é a primeira anotação que nós precisamos falar sobre os destinatários e a abrangência expansiva dos direitos e garantias fundamentais. Só que a gente precisa ir além. Augusto, me conta uma coisa. Eu posso afirmar que existe uma equiparação de direito entre brasileiros e estrangeiros? Por óbvio que não. Eu posso falar, prestem atenção, na construção da assertiva em questão de prova. Eu posso afirmar, Augusto, que tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros são assegurados os direitos e as garantias fundamentais? Sem dúvida nenhuma. Mas você pode afirmar que os mesmos direitos assegurados aos brasileiros identicamente são assegurados aos estrangeiros? Não, não pode. Um exemplo clássico é quando a gente fala sobre as ações de ordem constitucional. O habeas corpus é uma ação lançada à disposição
daquele que sofrer violação de sua liberdade de locomoção, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro. Isso quer dizer, então, que o estrangeiro ele pode manejar e impetrar o habeas corpus? Pode. O que não pode é o estrangeiro manejar o habeas corpus na sua língua de origem. Ele necessariamente deverá fazê-lo no vernáculo, ou seja, na língua brasileira, na língua portuguesa. Mas ele pode, ele tem legitimidade, mesmo sendo brasileiro. Agora, naquela ordem que a gente estuda os remédios constitucionais, a gente coloca aqui, ó, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, e aqui é a chamada ação popular. E é nela que eu quero que vocês se arvorem. A ação popular, gente, ela tem um requisito diferenciado na sua legitimidade ativa. Hã? O que é isso? Significa que não é todo e qualquer que deseje terá a legitimidade processual de ajuizar, de manejar a ação de habeas corpus. Para impetrar a ação de habeas corpus, a ação popular, me desculpem, para ser autor de ação popular é necessário ser cidadão brasileiro, ou seja, ser brasileiro no gozo dos seus direitos políticos. Isso quer dizer que o estrangeiro ele goza, sim, de liberdade de locomoção e, quando eventualmente violado, manejará o habeas corpus. Mas esse mesmo estrangeiro jamais poderá manejar a ação popular. Então, veja, senhores, que os direitos gozados pelos estrangeiros não é na mesma proporção e não é na mesma quantidade. Portanto, Augusto, eu posso dizer, olha para mim, por favor, que os estrangeiros não gozam plenamente dos direitos e das garantias fundamentais? Sim. Porque para você gozar de direitos políticos, é necessário você ter alistamento eleitoral. Para você votar, é necessário ter título. Para ser votado, é necessário ter título. Na verdade, gente, os estrangeiros eles são inalistáveis e, consequentemente, eles são inelegíveis. Isso faz com que eles não tenham um rol idêntico de direitos e garantias fundamentais entregues aos brasileiros. Nada mais razoável. Pois bem, Augusto, o mesmo eu posso dizer dos apátridas. Agora, e as pessoas jurídicas? São destinatárias dos direitos e das garantias fundamentais na mesma condição e na mesma quantidade que os brasileiros? Por óbvio que não. Primeiro você precisa entender que se você olhar para o caput do artigo 1º, você vai falar sobre vida. Que vida é aquela anunciada no caput do artigo 5º? Ora, gente, vida humana. Não tem como você assegurar a uma pessoa jurídica o pulsar humano. Não tem como você assegurar a existência humana para uma pessoa jurídica. Mas ela existe, não existe? Sim, ela tem personalidade? Tem. Mas ela não tem vida humana. Uma das liberdades que vocês anunciaram aqui é a liberdade de ir e vir, permanecer. Não há como você assegurar às pessoas jurídicas liberdade de locomoção. Você nunca vai tropeçar com a CESP. Você nunca vai tropeçar com o Prolabore e falar assim, que legal, amiga, estou fazendo um curso com você. Inclusive, estou indo para casa estudar. Essas pessoas são jurídicas, mas elas não gozam de uma série de direitos que não são compatíveis com a sua própria existência. Mas se a gente observar, o quadro sobre o qual eu anoto é propriedade, não do Augusto, mas do Prolabore, que é a pessoa jurídica. Por sua vez, o Prolabore goza de propriedade? Claro que goza. Ele goza de honra? Sim, uma honra objetiva, não subjetiva, mas ele goza. Augusto, você está falando para a gente, então, que esses direitos, inclusive, serão destinados, muitas vezes, de forma específica às pessoas jurídicas? Sim. Tem direitos fundamentais, gente, que são criados, instituídos para as pessoas jurídicas, em que as pessoas físicas não conseguem gozar. Aí você vai dizer, não consigo nem entender, imaginar isso. Quando o artigo 5º, nos seus incisos 17 a 21, versam sobre liberdade de associação, vocês bem sabem que nós, pessoas físicas, temos a liberdade de nos associar e de permanecer associado. Que ninguém será compelido a se associar ou permanecer associado. No entanto, é mais importante você perceber um detalhe. Lá haverá a liberdade de criação de uma associação. A associação é pessoa jurídica, gente. É uma associação de pessoas. Mas quando essas pessoas se associam e instituem uma pessoa jurídica, ela passa a ter personalidade própria. Ela independe dos seus associados. Ela tem caráter, ela tem CNPJ. E ela passa a ter alguns atributos. A exemplo de liberdade de funcionamento, da garantia de que não vai sofrer ingerências ou intervenções do Estado, exceto quando o Estado, percebendo atividades ilícitas ou práticas
com requintes de caráter paramilitar, determine a intervenção, determinando a sua dissolução compulsória ou a sua suspensão temporária. E aí, olha que legal. Está fazendo isso sobre uma pessoa jurídica, uma entidade associativa. Olha que bacana. Quem pode dissolver ou suspender as atividades de uma associação é apenas decisão judiciária, que vai ser exarada por um magistrado. Mas esse magistrado, ele representa o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário ou será do Estado ou será da União. Representando quem? Os entes federados. Quem está intervindo é a federação, é o ente federado. Quando a gente olha para o mandado de segurança coletivo, são 4 os legitimados para ajuizarem mandado de segurança coletivo. Partido político, com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, organização sindical e associação legalmente constituída há pelo menos 1 ano em funcionamento. São apenas pessoas jurídicas que têm legitimidade, gente, para manejar o mandato de segurança coletivo. Então, observe que, de fato, os direitos fundamentais também são destinados às pessoas jurídicas. E há direitos que só podem ser gozados, fruídos e exercidos pelas pessoas jurídicas. Algumas de ordem pública, outras de natureza privada, mas dentro das limitações e condições que a própria abrangência dos direitos e garantias institui. Claro isso? Maravilha, Augusto. E aí, percebendo a abrangência dos destinatários, eu preciso compreender aqui qual é a eficácia desses direitos e dessas garantias fundamentais. Para a gente entender a eficácia, eu preciso que vocês compreendam e visualizem isso aqui. O Augusto, ele nada mais é do que uma pessoa. Ele é particular. Ele não exerce, não ocupa nenhuma função e nenhum cargo público. Portanto, ele não é servidor. Ele não tem a capacidade de falar como se representasse a vontade do Estado. No entanto, acima de mim, eu vou ter quem? O Estado. Qual é a relação entre Augusto e Estado? É uma relação de igualdade? Não. O Estado ele tem uma capacidade que caracteriza o seu próprio ato administrativo de imperatividade, de imposição, de veracidade dos seus atos. Mas, do outro lado, eu quero colocar, sabe quem é aqui comigo? O Douglas. O Douglas, por enquanto, é como o Augusto. Ele é um particular. Mas veja. Augusto, volta ao mesmo direito, até para a gente não gastar tempo, mas eu continuar ainda na pegada do mesmo raciocínio. Qual seja, Augusto? Liberdade de locomoção. Quando eu falo sobre a liberdade de locomoção, eu não tenho dúvida que o Augusto ele é titular do direito de ir, do direito de vir e do direito de permanecer. Claro que esse direito de ir, vir e permanecer deve ser exercido nos termos e limites da lei, mesmo que em tempo de paz. A pergunta é, quem deve respeitar o meu direito? O meu direito é oponível a quem? O meu direito é destinado a quem? Quem deve respeitar esse direito? Gente, é claro que eu não posso ser violado no meu direito. A minha liberdade de locomoção, primeiro, ela é oponível ao Estado. O que o próprio artigo 5º no 661 diz é que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Se o Augusto é detido por uma autoridade policial que dá voz de prisão em flagrante, eu pergunto, qual o flagrante cometido, senhor? E a autoridade policial representando o Estado diz, nenhum. E aí eu pergunto uma segunda coisa, há no sistema alguma ordem fundamentada, expedida por autoridade judiciária que determine a minha prisão? Ele vai dizer não. Eu falei, então o senhor não pode me prender. Ele falou, sim, mas você ainda assim vai ser preso. Esse ato que priva o Augusto da sua liberdade é um ato legal ou ilegal? Flagrantemente ilegal. Quem viola o meu direito? O Estado. O meu direito, gente, ele é oponível ao Estado. Mas veja, não é só o Estado que tem que se abster de não violar o meu direito à liberdade de locomoção. É ao final da gravação dessa aula, eu falei assim, muito obrigado, Douglas. A gente se fala na próxima gravação. Ele falou, se fala o caramba, Miguel, você não sai dessa sala hoje não. Você fica comigo porque eu vou gravar à tarde e dessa sala você não sai. E o cara é grande, o cara é forte, eu vou enfrentar? De jeito nenhum.
O detalhe é que ele, como particular, está fazendo o quê? Impedindo de forma ilegal que eu exerça a minha liberdade de locomoção. Assim eu consigo fazer com que você visualize que esse direito do Augusto, ele não é apenas oponível face ao Estado, ele também é oponível face ao próprio particular. Isso faz com que, gente, os direitos e as garantias fundamentais tenham eficácia irradiante. Mas a gente vai se valer das expressões mais usuais em questão de prova. A gente vai perceber que o meu direito, ele tem eficácia de cima para baixo, do particular para o Estado. Portanto, uma eficácia vertical. Mas quando eu olho para o Douglas, eu percebo que o meu direito produz efeito, irradia não só para cima, mas ele irradia para o lado. Então, aqui nós teremos uma eficácia horizontal. Tudo bem? Então, claro, completando e respondendo, a eficácia, ela será uma eficácia vertical e uma eficácia horizontal. Só que a gente pode ir além. Quando eu digo que essa eficácia ela é vertical, ela é face ao Estado, é bom vocês se lembrarem que o Estado, na verdade, exerce as suas competências através de 3 poderes: legislativo. O Estado tem o poder executivo e o poder judiciário. Eu não quero que vocês tenham uma interpretação limitada, de modo a acreditar que quando o meu poder, quando o meu direito, ele é oponível ao Estado, não significa que o Estado deve simplesmente se abster de violar a minha liberdade de locomoção. Na verdade, meu direito, ele vai irradiar frente ao Estado em todas as suas atividades típicas. Ou seja, o meu direito vai balizar a atuação do legislativo quando ele legislar e inovar o ordenamento jurídico. São normas que devem sempre observar a promoção, o desenvolvimento do direito que eu já sou titular. Mas esse mesmo direito que eu tenho, que é oponível ao Estado, vai informar as atuações públicas, as ações políticas, as medidas sociais, ou seja, a gestão administrativa do Executivo frente ao meu direito. E é claro, quando o Judiciário julgar, ele levará em consideração os meus direitos, de modo a serem resguardados, tutelados, protegidos. Ou seja, a eficácia do meu direito, ele acaba tendo um caráter irradiante. Face às funções do Estado. Ou seja, o meu direito, gente, a grosso modo está fazendo isso aqui, ó. Ele está irradiando para todos os lados. Estamos super juntos nisso? Maravilha, Augusto. A gente viu esse 4º tópico. Do ladinho, para a gente aproveitar o máximo de espaço do quadro, a gente coloca assim, ó, tópico 5, que é bem tranquilo. A aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais. Se a gente analisar, ler o artigo 5º, no seu parágrafo 1º, a gente vai ter a seguinte dicção, e vale super a pena vocês terem essa dicção em mãos. Vai dizer assim, ó, as normas definidoras dos direitos e das garantias terão aplicabilidade imediata.
Bora lá. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que significa isso, Augusto? Significa que as normas que na Constituição definem os direitos e as garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aplicação direta. Eficácia direta. Você vai entrar na eficácia das normas constitucionais? Não. O que eu quero que vocês entendam é que essas normas, a grosso modo, passam a ter aplicabilidade, eficácia direta, eficácia imediata, desde o momento do seu ato de promulgação. Então, tão logo essas normas sejam publicadas no texto constitucional, elas já são capazes de produzir absolutamente todos os seus efeitos. Elas são auto-executáveis. Elas se bastam em si. É como se fossem normas autossuficientes. Normas que não precisam de regulamentação. Normas que não precisam de atos normativos adicionais de natureza infraconstitucional para produzir os seus efeitos na sua plenitude. É claro que essa é regra geral. É óbvio que você vai olhar para as normas de direitos e garantias fundamentais e perceber, constatar, que o Constituinte criou o que nós chamamos de cláusula de exceção. O que é cláusula de exceção? Existe dentre os direitos e as garantias fundamentais, e aí mais uma vez vale a pena. Quando eu digo dentre, eu estou falando dentre todas essas coisas. Ou seja, dentre todos os institutos dos direitos e das garantias fundamentais. Aqui nós teremos direitos que, ainda que instituídos entre o artigo 5º e o artigo 17, dependerá de norma regulamentadora, dependerá de norma infraconstitucional para produzir plenamente os seus efeitos. Mas isso não é a regra, isso é via de exceção. A exemplo clássico que nós vamos estudar no mandado de injunção, o direito ao aviso prévio. E lá a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas guardem isso. As normas constitucionais que definem os direitos e as garantias fundamentais têm aplicabilidade, não se esqueça, imediata. E aí, mais uma coisa importante aqui para a gente, Augusto. A lista desses direitos e dessas garantias fundamentais é uma lista fechada. O rol dos direitos e das garantias fundamentais foram exauridas pelo Constituinte originário de jeito nenhum. Se nós analisarmos o rol dos direitos, abreviando novamente, e das garantias fundamentais, é meramente exemplificativo. Conforme o que dispõe exatamente a dicção do segundo parágrafo do próprio artigo 5º. Então, se a gente passear pelo artigo 5º, no seu segundo parágrafo, olha o que nós encontramos. Bora lá? Diz assim, parágrafo 2º do artigo 5º, senhores. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição, ou seja, os direitos e garantias que a Constituição prevê, não apenas no artigo 5º, mas em todo o bojo, em toda a sua existência, em toda a sua extensão. Não exclui outros direitos e garantias, é claro, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Augusto, o que significa isso? Significa, gente, que o rol
dos direitos e das garantias fundamentais constitui um rol exemplificativo, uma lista aberta, uma lista que pode ser adicionada, que pode ser avançada, que pode ser implementada, seja formalmente via emenda constitucional ou a partir de técnicas de interpretação, de princípios que informam a própria Constituição, mas especialmente a partir do momento que o Brasil se torna Estado signatário, Estado parte de tratados internacionais que somem esses direitos. Logo, essa lista ela pode ser acrescida, não apenas por emenda de forma formal e textual na Constituição, mas também por princípios delas decorrentes e de tratados internacionais.